Não é novidade que por aí existem vários casos de desaparecimentos que até hoje permanecem sem solução. Como é o caso de uma história extremamente intrigante e misteriosa envolvendo a família Sodder, cuja narrativa da história é o desaparecimento de 5 irmãos em plena véspera de Natal do ano de 1945. Durante uma tragédia que aconteceu devido a um incêndio e destruiu completamente a casa da família Sodder, em Fayetteville, West Virginia, nos Estados Unidos. Porém, o que chama mais atenção nessa história é que as 5 crianças desapareceram durante o incêndio na casa onde moravam, e os corpos jamais foram encontrados, e apenas 2 adultos e 4 dos 9 filhos dos Sodders conseguiram sair. Mas afinal, o que realmente aconteceu com essas crianças? Será que foi um possível sequestro ou uma abdução alienígena? Bom, é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Quer dizer, na verdade vamos tentar solucionar esse mistério, porque até hoje continua sendo um dos maiores mistérios de desaparecimentos nos Estados Unidos e que permanece sem solução. Bem, se você não me conhece, eu me chamo Ryan e muito bem-vindo ao canal Mistério Oculto. E sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. George Sodder e Jane Cipriani Sodder eram imigrantes italianos que viviam na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Eles se casaram e tiveram 10 filhos. O primeiro filho nasceu em 1923 e a última em 1943. A família Sodder possuía uma empresa de caminhões que fazia transporte de terras para locais onde haviam obras. Bom, o negócio dos Sodders começou a crescer tanto que eles chegaram a se tornar uma das famílias de classe média mais respeitadas da região. George possuía uma forte oposição ao ditador italiano Benito Mussolini, e isso causou à família a vários confrontos com os demais imigrantes. Após a morte de Mussolini em 1945, George começou a receber uma série de ameaças. Muitas dessas ameaças diziam que a casa dele iria se acabar no fogo. Obviamente, ele ficou bastante inquieto com essa ameaça. Bom, um homem desconhecido chegou a visitar a casa da família e disse que um dia o quadro de distribuição de energia ainda iria provocar um incêndio na casa deles. E George foi quem havia aberto a porta e ele estava muito confuso, já que o quadro de energia havia sido renovado. Então, ele não acreditou muito no que o homem tinha falado, até porque não tinha lógica alguma o quadro provocar um incêndio na casa inteira. No Natal daquele mesmo ano, a família se reuniu ao redor da árvore, como de costume. Marion, a segunda filha mais velha do casal, levou presentes para 3 irmãs mais novas. Depois todos foram para o quintal brincar. Como era Natal, Jane deixou que as crianças dormissem até mais tarde. Depois que todos foram dormir por volta da meia-noite, o telefone tocou, então Jane desceu a escada para atender o telefone. E do outro lado da linha, a pessoa dizia que estava procurando por uma pessoa desconhecida, e ao fundo dava para ouvir risadas e copos batendo. Então Jane desligou o telefone e em seguida percebeu que haviam luzes da casa acesas. Já a porta da casa estava destrancada e a cortina não estava fechada. E não tinha como essas coisas estarem desse jeito, até porque as crianças sempre apagavam as luzes e fechavam as cortinas antes de ir dormir. Então foi aí que Jane apagou as luzes, fechou a porta e as cortinas e em seguida voltou para o seu quarto. Só que no meio da madrugada, Jane acordou novamente. Só que dessa vez foi por conta de um barulho no telhado, mas logo voltou a dormir de novo. Porém, meia hora depois ela acordou outra vez, mas dessa vez ela estava sentindo cheiro de fumaça. Foi então que ela percebeu que o escritório de George estava pegando fogo junto com o quadro de distribuição. Então rapidamente ela foi acordar o seu marido George,
que ajudou a acordar as crianças e tirá-las de dentro de casa. Após todos saírem da casa, deram-se conta de que 5 filhos ainda estavam dentro da casa, no último andar. George então seguiu para o último andar e subiu uma escada que havia do lado de fora e dava acesso ao quarto de onde as crianças estavam. E para que conseguisse entrar, teve que quebrar uma janela, só que ele não conseguia enxergar nada por conta da fumaça. Então ele optou pela alternativa de chamar os bombeiros, porém isso não foi possível, até porque não tinha como usar o telefone com a casa pegando fogo. Além disso, o telefone do vizinho estava mudo. E para piorar ainda mais a situação, o carro da família também não estava funcionando, então não tinha como eles buscarem ajuda. E foi somente no dia seguinte que a equipe de bombeiros puderam chegar na casa da família. Já era bem tarde e não havia sinal das crianças. O chefe da perícia, F.J. Morris, contou ao casal que não tinha encontrado os corpos das crianças, nem seus ossos, nem mesmo suas cinzas foram encontrados. Então o Solders começou uma enorme busca pelos filhos, que acreditavam ainda estarem vivos, devido a uma série de circunstâncias invulgares que ocorreram antes e durante o incêndio. George contestou a conclusão do departamento de incêndios de que o fogo tinha sido de origem elétrica, tendo afirmado de que o sistema elétrico da casa tinha sido renovado e revisado pouco tempo antes. Tanto ele como a esposa desconfiavam que a verdadeira causa tinha sido fogo posto, ou seja, alguém teria atacado fogo. O que levou à teoria de que seus filhos tinham sido raptados pela máfia siciliana, por causa de um ato de ofensa de George ao criticar o ditador Benito Mussolini e o governo fascista que exercia funções no seu país natal, que era a Itália. Jane também nunca conseguiu aceitar a teoria da polícia de que todos os corpos das crianças tinham ardido completamente no incêndio. Muitos dos eletrodomésticos que tinham na casa foram encontrados e ainda dava para identificar cada um, assim como fragmentos do telhado de aço. Jane também comparou os resultados do incêndio na sua casa com os de outro incêndio que tinha ocorrido na mesma altura e no qual morreu uma família de 7 pessoas. E nesse caso havia registros de que tinham sido encontrados ossos de todos eles. Ela chegou até mesmo a queimar pequenas pilhas de ossos de animais para ver se esses ossos desapareciam por completo, e isso nunca aconteceu. Ela também entrou em contato com um funcionário de um crematório local, que lhe disse que os ossos humanos resistem mesmo depois de que os corpos serem queimados a 1090 graus Celsius durante 2 horas. Ou seja, muito mais tempo que as temperaturas muito mais elevadas do que o incêndio de sua casa, que durou ali cerca de meia hora. Embora as autoridades se esforçaram para investigar o caso com mais atenção durante a década de 1950, a única informação que tiveram foi de algumas testemunhas. Uma delas foi uma mulher que relatou ter visto alguns adultos com um grupo de crianças, mas eles não deixaram qualquer pessoa chegar perto. O casal até contrataram um detetive particular que acabou descobrindo que um dos jovens que ameaçou George era membro do júri de legistas, que considerou o incêndio a uma falha na fiação. Além disso, o casal ainda ouviram histórias de que o chefe dos bombeiros, responsável por apagar o incêndio, havia descoberto um coração no meio das cinzas, e ele teria escondido isso, porém nada disso foi comprovado. O casal nunca se cansaram de procurar por seus 5 filhos por quase 4 décadas. Qualquer pessoa que dirigia pela Rota 16 próxima a Fate Row podia ver um outdoor com as imagens granuladas de 5 filhos, todas elas de cabelos escuros e olhos castanhos. Beth tinha 5 anos, Jane de 8 anos, o garoto Luiz de 9 anos, Martha tinha apenas 12 anos e já o filho mais velho, Maurice, tinha 14 anos de idade. Bom, todos eles haviam desaparecidos misteriosamente. George e Jane distribuíram vários panfletos ao redor do outdoor que eles mesmos ergueram ao longo da Rota 16. Eles ofereceram $5.000 por informações que levassem à recuperação de seus 5 filhos, e depois eles logo aumentaram para $10.000. Uma mulher escreveu uma carta com uma informação que a filha mais velha do casal, Martha, estava em um convento de onde a mulher morava. Já outra informação veio do Texas, onde um cliente em um bar ouviu uma conversa incriminadora sobre um incêndio na véspera de Natal na Virgínia Ocidental. E outra pessoa da Flórida alegou que as crianças estavam com um parente distante de Jane. George chegou até viajar para investigar cada informação, mas não obteve nenhum tipo de sucesso. No ano de 1968, mais de 20 anos após o incêndio ter ocorrido, Jane foi buscar a correspondência e encontrou um envelope endereçado apenas para ela. O envelope foi carimbado em Kentucky, mas não tinha o endereço de remetente. E dentro do envelope havia uma foto de um homem com mais ou menos de 20 e poucos anos de idade. E no outro lado do envelope, uma nota manuscrita enigmática dizia: Louis Soder, eu amo o irmão Frank, LLIL Boys. A90123 ou 35.
O casal não podiam negar a semelhança com Louise, que tinha apenas 9 anos na época do incêndio. Além das semelhanças óbvias, como cabelo escuro e encaracolado, olhos castanhos escuros, eles tinham o mesmo nariz reto e forte, a mesma sobrancelha esquerda inclinada para cima. E foi mais uma vez que eles contrataram um detetive particular e o enviaram para Kentucky, porém nunca mais ouviram falar dele. Bom, tudo que o casal queria saber era se eles realmente morreram no incêndio ou se eles foram raptados por alguém. George infelizmente morreu um ano depois, em 1968, ainda esperando uma resposta desse mistério inexplicável. Já a esposa de George, Jane, ergueu uma cerca ao redor de sua propriedade e começou a adicionar quartos à sua casa, construindo camada após camada entre ela e o exterior. Desde o incêndio, ela usava exclusivamente a cor preta, em sinal de luto, e continuou a fazê-lo até sua própria morte em 1989. E depois de vários anos, seus outros filhos e netos continuaram a investigação e criaram suas próprias teorias. Uma delas é que a máfia local tentou recrutá-lo e George teria recusado, então eles teriam tentado extorquir dinheiro dele e ele recusou. E por isso as crianças foram sequestradas por alguém que invadiu a porta da frente que estava destrancada e a pessoa teria contado a elas sobre o incêndio e se ofereceu para levá-las a algum lugar seguro. A filha mais nova e última sobrevivente da família Solder, chamada Sylvia, com mais de 65 anos, não acredita que seus irmãos morreram no incêndio. Quando ela tem tempo, ela visita alguns sites de investigações criminais e se envolve com pessoas que ainda estão interessadas no mistério de sua família. Suas primeiras lembranças são daquela noite em 1945, quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Segundo ela, disse que nunca esquecerá a visão de seu pai sangrando ou a terrível sinfonia dos gritos de todos, e ela não está nem perto de entender o porquê. Mas e você, já tinha ouvido falar do caso dessa família que teve uma história com um final trágico? E me diga aí nos comentários a sua teoria do que realmente poderia ter acontecido com essas crianças. Bom, nosso vídeo já chegou ao final, mas logo estaremos de volta na próxima semana com mais um vídeo de mistério, que eu sei que vocês curtem esse tipo de conteúdo. Então deixe seu gostei para que outras pessoas assistem esse vídeo e assim você vai estar ajudando o canal a crescer mais ainda. E para você que está conhecendo o canal agora, se inscreva e ative o sino de notificação porque toda semana estou me esforçando muito para trazer novos conteúdos para você. Então isso é extremamente importante, tá galera? Bom, eu vou ficando por aqui, nos encontramos em um próximo vídeo.